A história da Torre de Babel é curta. São apenas alguns versículos na Bíblia. Mas apesar disso, seu impacto atravessa toda a história da humanidade. Essa não é apenas uma história sobre uma torre. É uma história sobre poder, orgulho, unidade e intenção. E quanto mais você observa os detalhes do texto bíblico, mais percebe que nada ali é simples ou acidental. Hoje, você vai descobrir 10 detalhes da Torre de Babel, começando pelos mais conhecidos, até chegar ao detalhe final, que muda completamente o significado dessa história. Número 10. O mundo tinha uma só língua. O texto bíblico começa com uma informação curiosa. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Isso significa comunicação total, nenhuma barreira cultural, nenhum ruído, nenhuma divisão. As pessoas se entendiam perfeitamente. Esse detalhe explica por que o projeto de Babel avançou tão rápido. Unidade absoluta gera eficiência absoluta. Mas essa mesma unidade, quando mal direcionada, pode se tornar perigosa. E é exatamente aí que a história começa a mudar. Número 9. Babel não era apenas uma torre. Quando se fala em Babel, quase todo mundo pensa apenas na torre. Mas o texto bíblico diz algo mais amplo. Eles decidiram construir uma cidade e uma torre. A torre era o símbolo. A cidade era o verdadeiro projeto. Uma cidade centralizada, poderosa, unificada em um único ponto. Não era apenas uma construção vertical. Era um plano de organização social. E o nome dessa cidade carrega um significado que poucos conhecem. Número 8. O significado real do nome Babel. Na língua local da época, Babel significava algo como Porta dos Deuses. Um nome que expressava grandeza, espiritualidade e poder. Mas no hebraico bíblico, Babel está associada à palavra confusão. Dois significados completamente opostos para o mesmo lugar. Esse contraste não é coincidência. Ele já antecipa o conflito central da história. Mas o problema de Babel não estava no nome. Estava na intenção por trás da construção. Número 7. A torre não era para tocar o céu. Muita gente imagina que o objetivo era alcançar o céu fisicamente, mas isso nunca fez sentido literal. Naquela época, torres eram símbolos de poder, domínio e autoridade. Especialmente os zigurates, construções altas usadas como centros religiosos e políticos. A Torre de Babel não era uma tentativa ingênua de subir até Deus. Era uma declaração de autonomia, um símbolo visível de controle humano. E o texto bíblico deixa claro, o problema nunca foi a construção em si. Número 6. Deus nunca proibiu construir. Em nenhum momento Deus condena a tecnologia, o progresso ou a construção. O erro de Babel não foi levantar uma torre. O erro estava no coração do projeto, na motivação coletiva por trás da obra. A Bíblia registra uma frase-chave que muda tudo. Uma frase curta, mas extremamente reveladora. Número 5. Façamos um nome para nós. Essa é uma das frases mais importantes de toda a história de Babel. Façamos um nome para nós. Aqui não existe menção a Deus. Não existe dependência. Não existe humildade. É a humanidade dizendo, nós somos suficientes. Nós decidimos nosso destino. Esse detalhe revela que Babel não era apenas uma construção física. Era um movimento de autossuficiência coletiva. E a resposta de Deus a isso não foi destruição imediata. Número 4. A confusão das línguas não foi um castigo. Muitas pessoas enxergam a confusão das línguas como punição, mas o texto sugere algo mais estratégico. Deus não destrói a cidade. Não derruba a torre naquele momento. Ele apenas interrompe o avanço do projeto. Ao confundir as línguas, a cooperação absoluta deixa de existir. O crescimento descontrolado é contido. Não foi caos, foi limite. Mas existe um detalhe ainda mais profundo por trás disso tudo. Número 3. A dispersão já era o plano original. Desde o início, Deus havia ordenado à humanidade: enchei a terra. O plano sempre foi expansão, diversidade e multiplicação. Babel faz exatamente o oposto. Ela centraliza, concentra, uniformiza.
A confusão das línguas força a humanidade a cumprir aquilo que já havia sido determinado. A dispersão não foi improviso, foi correção de rota. E agora chegamos a um dos detalhes mais esquecidos dessa história. Número 2. Deus desce. O texto bíblico diz algo extremamente simbólico. Enquanto os homens tentam subir, Deus desce para ver a cidade e a torre. Essa é uma ironia poderosa. O homem tenta se exaltar. Deus não está distante, ele desce. Isso mostra que nenhuma construção humana, por mais grandiosa que seja, coloca o homem acima de Deus. Mas o último detalhe é o mais impactante de todos. E finalmente, a número 1. Babel nunca desapareceu. A Torre de Babel não desaparece da Bíblia. Ela reaparece de outras formas, em outros contextos. Babel se torna um símbolo de sistemas baseados em orgulho, controle e autossuficiência, de estruturas que colocam o poder humano acima de tudo. A torre caiu, mas a mentalidade permaneceu. E talvez o maior detalhe dessa história seja perceber que Babel não é apenas um evento do passado. É um alerta que atravessa o tempo. A história da Torre de Babel é muito mais profunda do que parece. E quanto mais atenção damos aos detalhes, mais ela nos confronta. Se você quer continuar explorando as histórias da Bíblia sob um novo olhar, inscreva-se no Curiosidades Bíblicas e descubra os detalhes que quase ninguém percebe. Até a próxima.